Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Qual que é o tema? E aí, como é que vocês estão? Bora começar mais uma live. Começar mais uma aula. Quem estiver me vendo bem, me ouvindo bem, manda um foguinho aí nos comentários. Muito bom dia, muito bom dia. E aí, velho, ontem eu fui dormir. Acho que não era nem 9 horas da noite ainda. Essa noite eu dormi, viu? Não era nem 9 da noite. Tava moída, tinha treinado, fiz jiu-jitsu à tarde, então tava acabada. E aí, a última aula que eu dei ontem acabou às 18. Então, consegui dormir bem cedo. Meu Deus, como é bom dormir, né? Descansar é bom demais. Aproveitando a deixa aqui sobre descansar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Esses dias mandaram na caixinha de perguntas, eu até fiz uma enquete com vocês falando sobre isso, né? Falando que eu tava com a ideia de fazer um vídeo, de fazer uma aula relacionada a essa coisa de pensar o tempo todo no mercado. Aí eu já quero saber, coloca aí nos comentários. Você tem esse problema ou não? Vou melhorar minha pergunta, calma. Você pensa mais no mercado do que você acha que deveria? Você acredita que você precisaria pensar um pouco menos? Você acaba pensando muito no mercado? Coloca aí nos comentários. Isso tem total a ver com descanso, isso tem total a ver com uma certa compulsão, né, que pode estar sendo encarada de outra forma. E aí, a pergunta que a pessoa me mandou, um rapaz, na verdade, me mandou na caixinha de pergunta foi sobre isso, né? Ele falando que o sofrimento era esse, pensar demais no mercado, e isso fazia ele voltar a operar à tarde. Aqui é o clássico, né? Quem nunca bateu meta pela manhã, pelo menos já aconteceu muito comigo, bater meta pela manhã e voltar pela tarde, ou bater meta em um momento e voltar em outro momento, de tanto que você está pensando no mercado. Aí você fala aquela mentirinha, de vou só olhar o mercado, vou só olhar, e aí chega lá, tem aquela operação aparentemente maravilhosa, e aí você entra, acaba perdendo. Então, ó, a Andressa falou assim, bom dia, agora não mais, no começo bastante. Ótimo, bora começar. No começo, para os traders que têm de 3 a 5 meses de mercado, é comum. Tá? Você vai pensar no mercado, que é uma novidade na sua vida. O grande problema tá nisso aqui, ó. A moça falou, ontem fiz meta e meia, entreguei tudo de tarde, não posso nem olhar. O problema tá aí. O problema tá quando você já tá num certo nível de mercado, você já tem um certo tempo de mercado e isso começa a te destruir. E aqui a gente tem um problemão. Qual é o problemão? É que muitos traders encaram isso como dedicação. O pensar demais no mercado, falar demais sobre o mercado, muitas vezes o estudar exageradamente, que na maioria das vezes é até um estudo feito da forma errada. Só que parece dedicação, mas é na verdade uma compulsão disfarçada. Isso vai trazer, e na verdade eu anotei aqui as principais características que eu sinto, que são os principais problemas, né? Os principais pontos negativos que acabam interferindo na vida do trader, com base em todos os alunos que eu tive, pelo menos os últimos ali que chegou com esse problema, tá? Recentemente, por exemplo, tinha uma aluna, eu até postei uns resultados dela, que ela chegou com esse problema. O maior problema dela era esse. Eu não vou falar o nome dela aqui, né? Mas por questão de educação mesmo. Mas eu postei, né? Eu falei num vídeo lá nos stories. E o maior problema dela era esse. Sabia operar, tava com tudo ok nesse sentido, mas voltava tarde, não tinha profissionalizado ainda. A partir do momento que você ajusta isso, todos esses outros problemas começam a ser diminuídos, né? Você consegue diminuir, você consegue fazer com que eles fiquem de uma forma mais indiferente, que eles não interfiram diretamente. E aí, só foi a gente ajustar algumas questões lá dentro da mentoria que os resultados dela, na sexta-feira, se eu não me engano, ela lucrou 4 mil reais, quase 5 mil reais. Na terça-feira, 3 mil e pouco, não sei. Eu sei que nesses últimos dias, acho que foi basicamente isso aí. 3 mil na sexta, 4 mil e pouco na segunda, 3 mil na terça. Eu lembro que quando a gente foi ver, né, que ela até mandou uma brincadeira assim, ela falou, eita, parece que o salário de juíza vem esse mês. E aí, nos últimos dias, ela lucrou mais ou menos uns 16 mil reais. 16 mil reais.
Isso é para os chorões, inclusive, que fica dizendo que o mercado não tem como fazer dinheiro. E sabe o que eu acho engraçado disso? Fazendo um pouco papo aqui, é que são pessoas que já fizeram dinheiro, mas devolveram. Fala, beleza, você fez, não fez, então o mercado pode. Mas eu nem tô falando isso pra você se apegar no resultado dela, tá? Nos 16 mil reais que ela fez nos últimos dias. Não tô falando necessariamente disso não, do resultado. Eu tô falando que a partir do momento que você profissionaliza, que você estrutura de uma forma profissional, você vai ver lucro. Porque o que tá te atrapalhando muitas vezes é isso, é essa compulsão que você tá achando que é uma certa dedicação. De todos os alunos, né, os alunos lá da mentoria que eu vejo que chegam com essa questão, eles passam por alguns problemas. Tem uma culpa e uma autocrítica muito forte. Veja se não é o seu caso. Veja se você não está sofrendo de alguma dessas questões. Porque se você estiver sofrendo de alguma dessas questões, você está pensando demais no mercado, você está entrando numa relação meio compulsiva com o mercado. A culpa e a autocrítica muito forte, o que cria um ciclo de frustração. Tem uma questão da autoestima, que começa a ficar atrelada aos resultados. Então o trader ele começa a sentir a culpa, ele começa a se sentir mal, ele começa a não se sentir bom o suficiente. O que acaba também trazendo autossabotagem, que faz ele ter medo do sucesso. O medo do sucesso existe, tá, gente? O medo do sucesso existe. Então, acaba acontecendo isso também, a questão da autoestima. Começa a ficar muito atrelada aos resultados. As relações interpessoais começam a ficar prejudicadas. Essa aqui acontece muito. O cara ou a mulher começa a perder tempo com a família, perder tempo com amigos, começa a esquecer alguns lazeres. Veja se isso já aconteceu com você. Coisas que você fazia antes de conhecer o mercado que te faziam bem. Será que você não deixou de fazer isso? Às vezes coisas simples. Às vezes assim, ir para a esquina da sua casa conversar com seus amigos, né? Que é um costume meio que de interior. Ou você ir num cinema. A moça falou, vivendo tudo isso. Então você está tendo relação compulsiva com o mercado. Parece que você está falando de mim. Relação compulsiva com o mercado. Relação compulsiva. Não encare isso como uma certa dedicação. Porque não é. Então, observa, vamos falar um pouquinho disso, dessa questão do lazer e do hobby, né? Você deixou de fazer coisas que te faziam bem. Eu lembro de uma aluna que mora na Paraíba. Ela deixou uma das coisas assim, que foi prejudicando ela, e veja, uma coisa que parecia não ter a ver, tinha a ver. Quando a gente ia conversando, quando a gente foi entendendo que na real estava causando alguns tipos de problemas que ela estava passando no mercado, tinha relação com o casamento dela. Coisas que começaram a prejudicar o casamento dela porque ela deixou de fazer, ela deixou de se cuidar. E ela mesma falou isso, ela era bem vaidosa, ela era uma pessoa que se cuidava, ela era aquela mulher que só fica de unha feita. E já tinha 8 meses que ela não fazia unha, já tinha 8 meses que ela não estava nem aí pro cabelo, o cabelo ela já tinha uma certa idade, o cabelo tinha algumas partes brancas. Ela falou, Carol, isso me incomodava e agora eu simplesmente só não olho no espelho. E tá vendo que a autoestima começa? Eu vejo isso acontecendo muito nas mulheres, tá? O que eu vejo acontecendo muito em relação a essa questão da autoestima, deixar de se cuidar, começar a se sentir mal, deixar a autoestima ficar atrelada aos resultados. O que eu mais sinto nos caras é começa a prejudicar uma certa saúde física, porque começa a bater muito insônia, começa a ter uma vida mais sedentária do que era. Então o cara, sei lá, ele jogava bola com os amigos e agora nem jogar bola com os amigos ele quer mais. Nem ir pro rolê com os amigos assim ele quer mais. Porque ele está fixado no mercado. Só que veja, quando você está tendo algum tipo de esforço que não está tendo resultado, você tem que entender o seguinte, o esforço está errado. Não tem aquela frase, oração e trabalho superam tudo? Esse trabalho, esse esforço, a gente tem que entender também da forma certa, porque só trabalhar. Então, todas essas questões de saúde física, as relações interpessoais, às vezes a pessoa deixa o casamento. Um outro caso de um outro aluno, eu gosto de trazer esses exemplos para vocês, para que você entenda também que não é só você que passa pelos problemas. Eu lembro de um aluno que ele estava numa fase tão de um certo vício, de uma certa compulsão no mercado, que ele acordava de madrugada para ir ver o gráfico. Ele acordava de madrugada, às vezes, para escrever alguma decisão que ele tomou, ou seja, já estava prejudicando o sono dele. É óbvio que prejudicou o casamento dele. Quando ele veio para a mentoria, inclusive, ele já estava no processo de divórcio. E ele tinha total consciência. Não era um problema para ele assumir isso, que tinha sido causado pelo comportamento dele no mercado. Então, muitas vezes vai prejudicar a tua família, vai prejudicar as tuas relações como um todo, muitas vezes vai prejudicar o teu trabalho.
Acontece também do trader ele simplesmente viciar numa certa adrenalina pelos picos de emoção que o mercado traz. E aqui a gente tem mais uma questão, que é o trader ele vicia muito mais, nesse caso, ele está viciado muito mais no que o mercado faz ele sentir do que em ter resultado. E aí fica aquele trader que ele não está mais ali pelo lucro, ele está ali pelo que o mercado faz ele sentir. Então ele está muito mais preocupado em fazer muitas operações. E isso é bem triste, tá? Do que ter lucro. O lucro para ele começa... Um outro aluno, na primeira aula eu senti isso, na segunda aula eu já chamei a atenção dele. Todas as falas dele, todas as coisas que ele me contava tinha a ver com eu cheguei e fiz tanto, eu fiz R$1.000 em não sei quantos minutos, eu fiz R$3.000 em não sei quantos minutos, de ontem para hoje eu já fiz tanto. Falei, cara, você tá apegado no pico de emoção que o mercado te traz. Não importa que você fez 1.000, não importa que você fez 5.000, não importa que você fez 10.000, você devolveu. Veja que o vício dele, o comportamento compulsivo dele estava em acertar, mas e o lucro no bolso? Porque é o que eu falo, né? Se você quer ter o mercado como um hobby, eu te sugiro procurar um hobby melhor, um hobby mais barato. Porque o mercado, se você tratar ele de forma amadora, ele vai te tirar dinheiro. Então veja que o grande segredo aqui é você profissionalizar, se você estiver passando por isso. Porque se você levar de uma forma amadora, você vai querer mais. Eu lembro... uma das coisas que eu pensei quando eu vi aquela pergunta, que eu lembro que eu até comecei a responder, mas aí eu falei, não, acho que eu vou fazer uma aula sobre isso, fazer um vídeo, bater um papo mais profundo com a galera sobre isso. Quando o cara mandou, né, que tava prejudicando ele, que tava rolando um certo sofrimento, que ele tava sentindo que tava viciado no mercado, que ele pensava muito no mercado. Eu lembro que uma das coisas que me veio na cabeça foi quando eu era pequena e eu fui criada, né, no interior, e aí a gente tinha aquele hábito, que eu acho que essa geração de hoje não tem mais, mas aquele hábito de brincar na rua. De brincar na rua mesmo, a gente jogava bola, jogava, aqui a gente chama de baleado, né, que eu acho que em muitos lugares chamam de queimada. A gente brincava de pular corda, eu sempre fui péssima de pular corda. Eu nunca entendi porque eu era tão ruim de pular corda. Minhas amigas arrasavam, né? Era uma brincadeira muito legal assim. Eu era péssima de pular corda, não sei se eu tinha medo. Eu tinha muito medo de... Tanto é que no jiu-jitsu depois eu tenho essas dificuldades, né? De fazer rolamento e tal. Acho que era medo de pular. E aí eu tava pensando nisso, por quê? Porque qual é a grande diferença, assim, quando você é um jogador de rua? A gente jogava bola, a gente jogava vôlei. Cara, a gente inventava muita coisa. Eu brincava de polícia e ladrão. Minha mãe odiava. Quando minha mãe sabia que a gente tava brincando de polícia e ladrão na rua, era uma treta, né? E a gente amava brincar de polícia e ladrão. Acho que toda criança gostava de brincar de polícia e ladrão, né? E aí, qual é a grande diferença de jogador de rua para um jogador profissional? Pensa comigo. Eu tenho certeza que se você for da década de 90 pra trás, né? A galera de 2000 acho que não sabe mais muito o que é isso. Mas se você for da década de 90 pra trás, se você for da década de 70, 80... Você também brincou na rua. E sempre tinha aquele amigo que estava em todos os jogos. Tinha aquele menino que falava, porra, esse cara não tem mãe, não? Tá em todos os jogos. Tinha um baba das 7, ele tava, o baba das 8, o baba é o jogo de futebol, né? O baba das 8 ele tava, o baba das 9 ele tava, aquele menino que ficava na rua o dia inteiro brincando. Só aquela repetição ali não tornou ninguém profissional. O tá na rua o tempo todo jogando bola, jogando vôlei, jogando baleado, o que for, good, não tornou ninguém profissional. Porque não é só essa prática exacerbada que faz a gente se tornar profissional. Existe todo um processo por trás. E eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, o que separa, né? Esses meninos que jogam bola o dia inteiro na rua, jogavam bola, a gente nem vê, a gente passa nas ruas, nem vê ninguém jogando bola mais, né? Os meninos botando, a gente botava chinelo assim pra fazer o gol. E a gente nem vê mais isso, mas o que separa isso de um jogador profissional, um jogador que faz dinheiro com isso? Independentemente da idade. Cara, é ter horário. É ter momento, é ter preparação, é ter rotina. Esse resultado que eu falei aqui, dessa aluna, que ela brincou, né, que o salário de juíza veio esse mês, eu não fiz nenhum milagre com ela. É um processo, né? A mentoria, eu trabalho junto com o aluno ali, é uma mentoria individual.
O que fez ela sair de tanto prejuízo para em poucos dias fazer 16 mil reais no mercado? Rotina, organização, planejamento, ou seja, uma visão profissional. Eu tirei ela daquele formato de fazer a hora que quer, né? Como essas pessoas que eu tô falando, que chegam, tá na rua ali, bora jogar bola, bora. Tira o pé descalço. Quem é muito raiz vai lembrar que os meninos colocavam o chinelo na mão, assim, tira, bota na mão pra não perder, pra ninguém roubar, e pau, bora brincar. E aí ficava pedaço de dedo na rua, aquela confusão, e dava horário de almoçar, as mães começavam a chamar. É ou não é? O que separou? Ela saiu desse formato e passou para atitudes mais profissionais. É isso que vai te salvar. Você precisa de uma rotina. E você precisa, inclusive, de uma rotina, se isso estiver acontecendo com você, você precisa, inclusive, de uma rotina de desligamento. O que é uma rotina de desligamento? Você precisa ter um ritual onde você fecha o mercado. E não é que o mercado vai fechar, é você vai fechar. Você vai parar. Entende? Você vai parar de operar. E aí, o que você vai fazer depois? Quanto mais você tiver essas decisões de o que eu faço antes e o que eu faço depois, melhor. Quando você organiza quantas horas por dia você vai estudar, deixa eu falar uma coisa, o trabalho é infinito. O trabalho é infinito. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada Lei de Parkinson? Existe uma coisa chamada Lei de Parkinson que diz que o tempo para você fazer uma coisa vai ser exatamente do tamanho do tempo que você definir, do tamanho do tempo que você tem. Né? A gente vê, por exemplo, isso no famoso TCC da faculdade. Quem fez TCC sabe que a gente faz o quê? A gente tem, às vezes, um semestre e o TCC ele fica pronto faltando 15 dias. Então, a quantidade de estudo, a quantidade de horas para o mercado vai ser do tamanho que você definir. Se você falar, eu vou estudar o dia inteiro para o mercado, e falar, eu preciso estudar tudo isso aqui, você vai passar o dia inteiro pensando em mercado. E muitas vezes isso vai te levar ao overtrade, isso vai te levar a um certo cansaço, pode te levar a um certo burnout, e você começa a se sentir mal. Esse desgaste emocional também, esse desgaste mental começa a fazer você associar o mercado com uma coisa ruim. E me diz, como você quer ter resultado associando o mercado com uma coisa ruim? Com uma coisa que dói, com uma coisa que não é bom pra você? Entende? Então, você precisa definir, vai ser o quê? 1 hora de estudo por dia? 30 minutos de estudo por dia? Porque também se você cria muito tempo, muito espaço, a maioria desse espaço, a maioria desse tempo vai ser formado por abstrações. Por coisas que não tem nada a ver. Você, na verdade, você acha que você está estudando, você está olhando um videozinho de 2 minutos no YouTube. Você está estudando, você está olhando, você está procurando cada vez mais estratégia, está vendo vídeo de operações de outros traders no Instagram. Isso será que é estudo? Será que isso é estudo mesmo? Então, define o tempo. Cria também essa rotina de estudo, mas com tempo definido, com horário definido, com quantas vezes por semana. Porque tudo que for fora daquilo ali, meu amigo, você tem que estar fazendo outras coisas. Outra coisa que ajuda absurdamente é você trocar esse loop mental por um hábito físico. Buscar um desconforto físico. E aí fazer exercício, fazer jiu-jitsu. Eu sou a testemunha do jiu-jitsu. Mas, porra, bicho, se você conseguir botar 3 horinhas de jiu-jitsu por semana, aí sua vida muda, viu? Sua vida muda absurdamente. Mas que seja, qualquer outro tipo de exercício, você vai andar de bike, você vai fazer uma caminhada, mas saia do sedentarismo. Porque quando você está sedentário, quando você está só em casa, quando você não se movimenta, você fica muito aqui, ó. E você precisa trazer as coisas pro corpo. Você precisa continuar com os estímulos positivos. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Você precisa continuar com os estímulos positivos, mesmo na dificuldade. Não importa qual é o problema que você está passando agora. Pode ser até o mercado, pode não ser. Mas você precisa continuar com os estímulos positivos. O que te faz bem? Putz, cara, quando eu vou pra academia, a ida é triste, mas quando eu volto, quando eu termino o treino, eu me sinto bem. Continua com os estímulos positivos, mesmo na dificuldade. Se você para demais, se você não se movimenta, se você não tem um hábito físico, você vai ficar muito aqui dentro. Muito dentro da sua cabeça. E a cabeça, meu amigo, é um terreno complicado. Tá? Dependendo de que você deixa morar. Já ouviu falar que sua mente é o metro quadrado mais caro do mundo? É o metro quadrado mais caro do mundo. E às vezes você tá deixando gente morar, você tá deixando problemas morar, que não estão nem pagando aluguel. Estão ali
sabe? Pensa aí, um metro quadrado caro, uma região cara, num lugar caro, uma mega piscina, uma estrutura absurda, é sua mente. E tem gente morando aí. Bom dia, cheguei há pouco, porém a live é pra mim, estou nessa situação, meu tempo para operar é toda manhã, porém quando termina amanhã, passo o resto do dia pensando no mercado. Pois é, como vão ser as coisas quando der certo, já não tenho esses pensamentos. E tendo me policiar quando eles vêm à cabeça, começo a ficar em outros, principalmente na família. Então você tem que fazer essas trocas. Você tem que fazer essas trocas, tá? Mas o caminho para quem está passando por isso, o caminho principal é a profissionalização. Você precisa profissionalizar. Você precisa começar a pensar o mercado de uma forma diferente. Você precisa ter horário, você precisa ter metas, você precisa ter uma rotina. Porque pensar no mercado o tempo todo tá te destruindo. Você fica como um refém do mercado. E eu consigo te garantir, quanto melhor você estiver vivendo fora do mercado, com bons hábitos, com organização, sabendo em que momento você entra, sabendo em que momento você sai, sabendo em que momento você... sabendo a quantidade de operações média que você vai fazer por dia. Ou seja, quando você para de tomar decisões puramente na base da emoção do dia, você vai ter resultados melhores. Quando sua cabeça ela já tá... Porque o que causa também uma certa ansiedade, esse pensar demais no mercado, muitas vezes também é a falta de previsibilidade, né? Não tem previsibilidade, então você fica preso em como eu vou agir, e amanhã como eu vou agir. Tem trader que termina de operar hoje já pensando na operação de amanhã, já torcendo pro dia passar logo para voltar pro mercado. É uma relação não saudável. Então precisa de um plano de trade, precisa de planejamento, precisa de uma organização, precisa de coisas mais definidas possíveis para poder trazer essa previsibilidade. Certo? Essa previsibilidade é você mesmo que pode pôr. E não é previsibilidade de resultado. Observe isso, não é previsibilidade de resultado, é previsibilidade de atitudes. Previsibilidade nas suas atitudes. O resultado vem como consequência. Tá? Então, entendido? Para quem quer informações sobre a mentoria individual, só você clicar, você vai estar vendo pelo YouTube, você clica aqui na descrição desse vídeo, você vai ser encaminhado para o WhatsApp para receber todas as informações sobre a mentoria, tá bom? Mentoria individual, são 6 semanas comigo, enfim, lá você recebe todas as informações. Eu tenho certeza que se você estiver passando por isso, ou por qualquer outro problema emocional ligado ao mercado, ou medo, ou ganância, ou falta de uma estrutura, vem pro time que a gente consegue resolver isso, tá bom? Tamo juntos, fica com Deus, trabalhe, estude, treine, reze e vencer será inevitável. Tchau!